O México é enorme e um dos países mais populosos do mundo. Mais de 128 milhões de pessoas vivem lá. Mas por que mais da metade delas decidiu se concentrar nessa pequena faixa? Essa área no centro representa apenas 18% do México e os habitantes locais vivem lá há séculos. Tudo porque parece ser o único lugar habitável do país. Ao norte, há desertos quentes e secos. Convenhamos, pode ser muito difícil sobreviver em tais condições climáticas. Ao sul, há selvas, e essas são um pesadelo. As selvas são quentes e úmidas, por isso podem levá-lo a pensar que será um lar aconchegante, mas é muito difícil construir qualquer coisa lá. O concreto não seca por causa das terríveis chuvas incessantes, e o calor estraga as estradas de asfalto. É por isso que há apenas 8 estradas pavimentadas nas selvas do sul, ligando o México à América Central. Mais estradas significam transporte melhor e mais barato, o que ajuda as pessoas a negociar, fazer negócios e ganhar mais dinheiro. Mas as selvas têm problemas ainda maiores do que apenas a falta de estradas: a agricultura. A maioria dos nutrientes está nas plantas, na madeira velha e nas folhas em decomposição. Quando essas coisas se decompõem, se tornam refeições no nível do McDonald's para insetos, fungos e bactérias. Eles imediatamente começam a reciclar os nutrientes tão rapidamente que quase nenhum chega ao solo. Sem isso, o solo se torna estéril e inútil. E ainda precisamos limpar as selvas de tempos em tempos, caso contrário, pode ser impossível atravessá-las. As pessoas fazem isso usando métodos de derrubada e queimada, mas por essa razão, geralmente o solo fica pobre e precisa de muitos fertilizantes para o cultivo. E não se esqueça das sempre presentes pragas. Elas atacam as plantações e nenhuma quantidade de pesticidas pode se livrar delas para sempre. Para piorar ainda mais a situação, quase 70% do México está localizado nas montanhas. Trata-se de um dos países mais montanhosos do mundo, como a Suíça. E essas elevações, da mesma forma que a chuva, fazem de tudo para impedir que a humanidade prospere. Construir infraestrutura ali é quase impossível. Exige muito dinheiro e mão de obra em comparação com as planícies. Elas também tornam o transporte entre os vales e para o litoral muito mais desafiador. Agora imagine as montanhas combinadas com as selvas. Exatamente. Mas espere um pouco, a faixa central do México não está repleta das maiores elevações do país? Essa área é repleta de platôs e vales e está situada em altitudes de 2.000 metros ou mais. Isso é tão alto quanto uma estação de esqui em Aspen, Colorado. Então por que todo mundo ainda vive ali? Acontece que essas montanhas são realmente boas. Por serem tão altas, bloqueiam o calor do deserto e das zonas tropicais. Dessa forma, criam climas mais frios, secos e temperados. O solo é super fértil e ótimo para a agricultura, tudo por causa de uma reviravolta na história. Muitas das montanhas ao redor são, na verdade, vulcões, que, embora assustadores, também podem ser muito úteis. Eles estão em erupção há milhões de anos e, quando fazem isso, misturam minerais ricos no solo. Funcionam como fertilizantes naturais. Portanto, a terra ali é perfeita para o cultivo, especialmente de grãos com alto teor calórico, como o milho. É por isso que o México exporta tanto desse alimento. Além disso, muitas áreas vulcânicas têm fontes termais naturais onde as pessoas podem relaxar e desfrutar de um banho quente. Por fim, as montanhas ajudam a reduzir a propagação de vírus e insetos. Essa é uma das razões pelas quais a Mesoamérica se tornou um dos primeiros berços da civilização na história. Milhares de anos atrás, a antiga cidade de Teotihuacan prosperou ali. Essa cidade atingiu uma população de pelo menos 125 mil pessoas, maior do que Mônaco ou Liechtenstein. Na época, era uma das maiores cidades do mundo. Na época do Império Azteca, essa área abrigava 5 grandes lagos e muitos rios que forneciam toneladas de água doce para a agricultura. Além disso, as pessoas usavam barcos para transportar mercadorias, o que impulsionou o comércio e o crescimento natural. Mas viver nas montanhas ainda não é perfeito. Apenas cerca de 12% das terras mexicanas são boas para a agricultura. Assim, as pessoas cultivam principalmente nos vales vulcânicos centrais, onde vivem há séculos. Vale ressaltar ainda que, como a elevação é muito grande, os rios fluem das montanhas para o oceano. A gravidade faz seus truques e as correntes aceleram e se tornam mais fortes. Por causa disso, não há transporte fluvial barato entre a cidade do México e o oceano. Os rios são perigosos demais para os navios. Em vez disso, as pessoas precisam contar com métodos mais caros, como estradas, ferrovias e aviões.
Veracruz costumava ser o porto estrela local. Ficava no último lugar seguro e calmo, no Golfo do México. Como era o único porto natural em quilômetros ao longo da costa plana do México, era muito importante, não apenas para os habitantes locais, mas também para os invasores. E embora as montanhas pudessem manter o coração do país mais ou menos seguro, proteger as áreas costeiras era mais difícil por causa delas. Conectar Veracruz à cidade do México era uma enorme dor de cabeça. E não se esqueça de que morar perto de vulcões ainda é assustador. De vez em quando eles fazem birra e começam a expelir lava, cinzas e fumaça por toda parte. Isso é extremamente perigoso. Então os habitantes locais precisam fugir para manter todos seguros. Um evento vulcânico famoso ocorreu em 1943 com o vulcão Paricutin. Imagine a surpresa de um fazendeiro quando um deles entrou em erupção repentinamente em sua plantação de milho. A coisa cresceu rapidamente e soterrou 2 vilarejos com lava e cinzas. A maioria das pessoas conseguiu evacuar a tempo, mas nem todas. Outro evento dramático foi a erupção de El Chicón em 1982. Ela foi uma grande surpresa e causou muita destruição. Por fim, há o Popocatépetl. No idioma azteca, esse nome significa montanha fumegante. As pessoas o chamam carinhosamente de El Popo. Esse vulcão ainda está ativo e bem próximo à cidade do México. El Popo frequentemente libera vapor e cinzas, lembrando a todos que está bem vivo. E ficar perto dele significa estar sempre preparado para que algo possa acontecer. A razão pela qual os vulcões existem é que as placas tectônicas locais são bastante ativas. O solo gosta de se mover, o que significa que os terremotos também não são uma ocorrência rara por lá. Bem, pelo menos o clima na faixa central é agradável, então materiais de construção modernos como concreto e asfalto prosperam ali. Finalmente, podemos construir algumas estradas, certo? Ops, não importa. Devido à elevação, os habitantes locais só conseguiram produzir a primeira ferrovia no século XIX. Enquanto isso, os Estados Unidos já haviam feito mais de 80 mil quilômetros de trilhos na época. Você consegue imaginar? Considerando que o México é como um quebra-cabeça de vales separados, é muito difícil fazer estradas e ferrovias através das montanhas. Basicamente, não há maneiras baratas de transportar mercadorias no país. Mas algumas cidades encontraram uma maneira de prosperar fora da faixa central. Chihuahua é uma das maiores e está indo muito bem. Possui bons setores automotivo e de eletrônicos. Isso provavelmente se deve ao fato de estar conectada à fronteira com os Estados Unidos, o que realmente ajuda no comércio. Hermosillo também fica no deserto, mas felizmente fica bem perto do Golfo da Califórnia, portanto as temperaturas não são tão terríveis. Além disso, isso ajuda o comércio marítimo. Nessa cidade, até foram criadas algumas técnicas avançadas de irrigação que fazem o deserto florescer. Além disso, Hermosillo é um importante centro do setor aeroespacial. No entanto, a cidade do México continua sendo o centro da vida no país e é uma das maiores megacidades do mundo, com mais de 22 milhões de pessoas. Porém, é difícil para o governo central da capital controlar esse quebra-cabeça de país. O comércio entre os vales centrais e os desertos do norte ou as selvas do sul é muito difícil, e apoiar a economia pode ser um pouco frustrante.